Muito obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Lisa. Obrigada a todo mundo pela presença. Bom dia a todos, muito prazer. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, desse que espero seja um encontro, como já foi falado, renda frutos para nós, renda frutos para os nossos alunos e para as pessoas que daqui a gente possa compartilhar as informações, as questões, as respostas e ainda as não respostas que nós temos. Eu sou Sofia Débora Levi, eu sou psicóloga clínica, sou professora, sou formada em Psicologia e Letras, Português e Hebraico, sou membro do Conselho Acadêmico da Stand With Us Brasil, representante para a Memória do Holocausto do Congresso Judaico Latino-Americano e diretora educacional do Memorial às Vítimas do Holocausto, que eu tive a honra de receber a Lisa Rabinovich na última sexta-feira. Fizemos uma visita juntas e, obviamente, vamos ver que essa palestra também serve de estímulo e já antecipo o convite de vocês a conhecer o nosso memorial aqui no Morro do Pasmado. Então, a gente vai falar sobre educação, uma luz no combate ao antissemitismo, que infelizmente tem aumentado vertiginosamente em todo o mundo, e abro para a gente refletir sobre essa fala de Theodor Adorno, filósofo alemão, que sobreviveu ao Holocausto, ao nazismo, porque emigrou em 1934 da Alemanha para os Estados Unidos. Ele, que vinha de uma família judia, já convertido ao protestantismo, como muitas famílias assim o fizeram, naquilo que veio a reboque do iluminismo judaico, da Haskalah, porque a Alemanha foi um país que, no século XIX, já dava plenos direitos de cidadania aos judeus. E, infelizmente, com o nazismo, isso tudo foi retirado. Adorno nos diz: a exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. E o que nesse livro que nós temos traduzido em português, que se chama Educação e Emancipação, Adorno ilustra? Que nós devemos ensinar às crianças desde pequeninas, desde tenra idade, que os nossos atos têm consequências. Ele dá um exemplo literal de crianças que estão ali brincando de conseguir pegar um besouro que está a voar e arrancar as asinhas do besouro, como se fosse uma brincadeira, né? Um mérito. E mesmo um inseto, isso é causar mal, isso é causar dor desnecessária. Então, Adorno, quando foi questionado em entrevistas após publicar esse livro, a violência, ela tem para ele uma ligação com a raiva, com a reação. Ela é até certo grau compreensível quando há uma luta de interesses equânime, de parte a parte. O que ele chama de barbárie é o que a gente hoje entende melhor como conceito de perversidade. Quando você, próximo do sadismo, causa o mal desnecessariamente ou por prazer de excluir ou até mesmo matar outro ser vivo. Então, aqui eu vou falar, pessoal, de uma introdução, eu vou voltar um pouquinho, introdução ao nazismo, tá? E os seus princípios ideológicos. A gente vai fazer uma palestra que é um recorte de um tema que a gente pode falar, assim, horas, muitas palestras, muitos encontros, tá? Então, alguns princípios que nortearam o nazismo, que vingou por 12 anos, tá? A gente elenca aí, primeiro, a eugenia, né, que é uma pseudociência, a qual, por influência de vários pesquisadores do século XIX, com o advento de sucesso da teoria da evolução de Darwin, infelizmente, importaram para as ciências humanas o que a gente chama hoje de engenharia social, como se fosse natural e cabível a gente aplicar os experimentos darwinistas para aprimorar a espécie humana. Ou seja, a ideia de que
os mais fracos devessem ser eliminados em prol dos mais fortes e dos perfeitos, já vinha como inspiração de meados do século XIX, das ciências da natureza, e se configurou uma nova forma de racismo. Um racismo que, aqui no Brasil, esse termo as pessoas associam mais ao racismo de cor. E no nazismo, a gente tem uma concepção de racismo mais ampla, porque vai de acordo também com a sua origem, da sua ancestralidade, notadamente contra os judeus, que estavam ali sendo elencados até a terceira geração anterior, a pessoa seria classificada como indesejável. Nacionalismo foi um outro aspecto que no nazismo retomou como fonte de inspiração para conseguir adeptos simpatizantes de sua causa. Por quê? Porque o nacionalismo alemão, até meados do século XIX, e com a sua unificação tardia, tinha uma referência muito forte cultural, de muito orgulho. Esse orgulho ficou como o que nós chamamos em psicologia e psicanálise como uma ferida narcísica depois da Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha sai derrotada e fica com uma dívida incomensurável para com os países vencedores. O nacionalismo exacerbado hitlerista, ele tomou forma de governo que, apesar de ter sido eleito democraticamente em janeiro de 1933, um mês depois se tornou um governo totalitarista com o incêndio criminoso do Reichstag, criminoso duplamente, porque foi acusado um comunista, falsamente acusado um comunista, que Van der Lubbe, que foi preso, quando, na verdade, o próprio governo provocou o incêndio do parlamento alemão, do Reichstag. E esse totalitarismo vingou por 12 anos, com uma bandeira antissemita forte e central. O antissemitismo é um conceito cunhado em meados do século XIX, e apesar de etimologicamente, se nós pararmos para olhar a origem da palavra antissemita, ela englobaria também os povos árabes, povos descendentes de Sem. Sem, um dos filhos de Noé, do qual descendeu Abraão, pai de Ismael e pai de Isaac, pai dos dois que deram origem a esses povos árabes e judeus que de leve, a gente brinca que somos primos. E, infelizmente, tem tantas guerras ao longo da história da humanidade. O antissemitismo e o anticomunismo, Hitler coloca no seu livro Mein Kampf, publicado em 1925, ele passou em 1924 preso, né, depois da tentativa frustrada de golpe em 1923, não foi conhecido como Putin. E ele associou os judeus e os comunistas como os principais grupos a serem combatidos, como o mal da sociedade germânica e o mal da humanidade. Obviamente, pela posição geopolítica da Alemanha, na época, ela foi com essa bandeira anticomunista, num primeiro momento, alicerçada pelos países capitalistas, e isso, sem dúvida, contribuiu para essa eclosão, digamos assim, monumental do nazismo, de uma forma exponencial, num país que, haja vista a crise de 29, tendo perdido a Primeira Guerra, a miséria que se encontrava, conseguiu assambarcar milhões, melhor dizendo, de eleitores. As consequências históricas do nazismo, algumas, tá? O Holocausto, né, que foi a barbárie do século XX, deixou
11 milhões de vítimas, sendo 6 milhões de judeus. Isso são estimativas. Os 5 milhões se referem a vítimas dos demais grupos, como os ciganos, como os testemunhos de Jeová, os deficientes físicos e mentais. Nós já vamos ver todas as vítimas aqui elencadas, tá? Considerando, pessoal, de 33 a 45. Existem pesquisadores que marcam o início do Holocausto depois da Kristallnacht, que aconteceu na noite de 9 de novembro de 1938, tá? Eu me incluo entre o grupo de pesquisadores que marca desde 1933. Por quê? Porque desde 1933 começaram as perseguições sistemáticas, perseguições essas que já vinham de provocações de boicotes, invasões de ambientes culturais desde os anos 20. Então, a gente vai visualizar o Holocausto como um processo, tá? Que vai desde 33, com a imposição da política de governo nazista, até 45, maio de 45, quando a Alemanha se rende e a Segunda Guerra termina na Europa. Então, a Segunda Guerra Mundial foi uma consequência, tá, dessa política nazista que deixou 50 milhões de mortos, incluindo aí os soldados dos vários países, parte a parte, que lutaram. Outra consequência importante que a gente atravessa hoje como desafio é o revisionismo e negacionismo do Holocausto, porque a dimensão da barbárie do Holocausto, dos genocídios no plural, chocou o mundo em 45, dizendo-se: como isso pode acontecer? Não, não é possível, não é real. 6 milhões de judeus, 500 mil ciganos, outros dizem que foram 900 mil ciganos, nós temos fontes estatísticas diferenciadas, tá? Números imprecisos, e eu costumo já alertar. Quem é partidário do revisionismo e do negacionismo do Holocausto, algum interesse tem. Qual é a diferença de revisionismo e negacionismo? Os negacionistas dizem simplesmente que o Holocausto não aconteceu. Já os revisionistas procuram provar que, se houve alguma coisa, não foi naquela dimensão. E quando eu digo procuram provar, inclusive procuram elencar teses, pesquisas para contrapor as inúmeras fontes documentais, literatura, enfim, principalmente depoimentos de centenas de milhares de sobreviventes judeus e não judeus, numa peleja que vocês podem conferir, por exemplo, no filme Negação. Não sei se vocês, Denial, não sei se vocês assistiram a história verídica da professora Deborah Lipstadt, que hoje atua junto ao governo norte-americano no combate ao antissemitismo internacionalmente. Pessoal, a gente começou assim, bem corridinho, hoje é dia de trabalho. A minha intenção é que a gente tenha um tempo para perguntas no final, mas caso vocês queiram fazer alguma observação, algum complemento, alguma pergunta durante, a gente pode tornar isso mais dinâmico e mais focal para vocês. Então, o Holocausto, eu trago para vocês uma contribuição das minhas pesquisas. Esse ano eu estou fazendo 30 anos de pesquisas formais na temática do Holocausto. E o genocídio ontológico, como é que o Holocausto, a meu ver, ele conseguiu ter esse êxito ao longo dos 12 anos, porque antes do extermínio físico, tá, houve um extermínio ideativo, simbólico, ontologia, a ciência que estuda a essência do ser humano, o que nos caracteriza enquanto espécie. Os adeptos do nazismo, e bem como os observadores que não atuaram, foram ensinados a enxergar os judeus como não seres humanos. Isso foi ensinado em escolas, desde o que hoje a gente tem aqui no Brasil como Fundamental 1, até a cultura que vingou na Alemanha e em todos os países que a Alemanha foi conquistando, tá? Para que o extermínio simbólico, afetivo, relacional e ideativo fosse aprendido. E se eu aprendo que aquela pessoa ou que aquele grupo não é um ser humano, é uma praga,
praga literalmente a ser exterminada, a minha indiferença me cria um espaço e eu vou ajudar a eliminar aquele que está atrapalhando a minha vida, de minha família, do meu país, de crescer e se desenvolver. E foi isso que o Ministério da Cultura nazista, que o Ministério da Educação nazista promoveu, produziu e ensinou, com filmes, livros, cartilhas, e a partir desse fomento ideativo, a violência física e psicológica foi intensificada por meios de propaganda e principalmente do aprendizado de como tratar uns aos outros no dia a dia, no cotidiano, né? Gerando antagonismos e exclusão social, não só em termos emocionais, mas em termos formais, com a exclusão da possibilidade de frequentar escolas, universidades, com a perda de emprego, com a perda de cargos públicos, e tudo isso sendo normativas, decretos e leis a serem cumpridos. Pois não. Só para entender, assim, de onde que veio toda essa raiva? Por que que eles tinham tanto ódio dos judeus? Pouco, mas... Então, para responder a sua pergunta, a gente vai avançar um pouquinho mais à frente quando falar sobre antissemitismo ontem e hoje. A gente sabe que o antissemitismo, infelizmente, atravessa a cultura e a sobrevivência da comunidade judaica, e esse termo antissemitismo, eu comecei a explicar para vocês por que a gente não usa antijudaísmo. Porque quando esse termo foi proposto em meados do século XIX, as relações de interesse entre a Alemanha e países do Oriente Médio já havia. Então, ele foi criado para designar um antagonismo contra os judeus, tanto na Europa quanto nos países árabes que já havia. Se a gente voltar no tempo, a gente tem um marco, primeiro na história judaica, da época do período do rei em hebraico, Ahasveros, Assueros, em português, né? Que tinha um primeiro-ministro que, por orgulho e vendo que os judeus tinham costumes diferentes, por exemplo, o judeu não se ajoelha em reverência a outro ser humano. Mesmo a Igreja Católica, que tem o costume de quem vai ao templo se ajoelhar, os judeus não têm essa normativa. Então, ser diferente, ter hábitos diferentes, foi ali, historicamente, o primeiro motivo para o primeiro-ministro propor o extermínio do povo judeu. Foi o primeiro marco de ameaça de extermínio que o povo judeu vivenciou. Depois disso, a gente dá um salto e vai para a acusação, e repito, falsa acusação de deicídio, de que os judeus teriam matado Jesus. Dentro daquele episódio de Pôncio Pilatos, né, que deixou para os judeus decidirem se Jesus deveria ser punido, e a crucificação era um castigo à época, infelizmente comum e vigente. Jesus não foi o único a ser crucificado, né? Nós, judeus, entendemos que Jesus existiu, mas ele para nós não é o nosso Messias. Outra marca de diferenciação. Então, a gente começa a ver que os antagonismos, os preconceitos e o antissemitismo, ele é muito marcado pela ojeriza ao diferente, pela vontade de excluir o diferente porque ele não é como nós. E por que eu vou excluir o diferente? Porque ele pode ser uma ameaça. Então, a relação de poder e ameaça, que no nazismo, todas essas e outras falsas acusações foram incorporadas e aditadas ainda ao que eu mencionei do projeto da eugenia. Quando os judeus vêm com o descobrimento do Brasil, eles já vêm numa condição de subclasse. Eles são os degredados, eles são aqueles que precisam fugir ou que já foram colocados como indesejáveis lá na Península Ibérica. Então, aqui a gente, voltando um pouquinho à configuração da nossa estrutura social aqui no Brasil,
Os negros são trazidos, são traficados da África num período em que a escravidão graçava em vários países do mundo. Então, o judeu ele chega aqui, em parte como subclasse, em parte como equipe do descobrimento, mas essa equipe do descobrimento também vinha com era um risco de vida cruzar o oceano e chegar a descobrir o Brasil. Então, ele não chega aqui como senhor necessariamente, mas o que fica assim na história do Brasil são os índios, de 1500 para tempos recentes, os índios e os negros como cidadãos de segunda classe. Aí sim, política colonialista, nesse caso, incidiu sim na nossa formação, né? Ter o do Portugal ali como espelho. Agora, a questão conceitual de ter um bode expiatório, Freud fala, outros sociólogos também falam, infelizmente é uma tendência da sociedade humana. E ao longo desses séculos, de 1500 para cá, houveram períodos na nossa história em que os judeus sim sofreram, tá? Antissemitismo, eu estou falando já, adiantando um pouquinho, primeiro o governo Vargas, mais próximo do nosso tema aqui, tá? E mesmo depois da Segunda Guerra, com tudo que veio à tona, o Brasil, assim como muitos países, não modificou a sua política de absorção dos sobreviventes do Holocausto, tá? Ainda assim, a gente sim goza de uma liberdade cultural e religiosa em que muitos países da Europa, considerados mais avançados, e são mais avançados do que no Brasil, mas em nome de um tópico que a gente vai falar mais adiante, da suposta liberdade de expressão, lá eles têm causas antissemitas propaladas, neonazistas propaladas, como aqui a gente não tem. A gente tem recursos de combate. Então, essa facilidade, eu penso que, complementando o que eu falei para Francisca, quando a gente tem, o ser humano faz alguma coisa de errado, em pequeno porte, pessoal, as pessoas gostam de admitir. Nossos alunos gostam de admitir. A gente tende a culpar o outro, né? E enquanto estratégia de guerra ou estratégia política, se eu tenho um concorrente e eu sei o que ele pode fazer, o que eu faço? Eu me antecipo e acuso a ele. Por exemplo, Hitler, nos seus discursos, ele já trazia, desde os anos 20, nunca escondeu a aspiração dele a uma proposta totalitária de governo. Só que para ele dar certo, o que ele fez? Ele acusou falsamente os judeus, os maçons, os comunistas de quererem dominar o mundo, quando, na verdade, ele queria dominar o mundo. Então, essas inversões, essas projeções, elas têm que ter um alvo, sim, seja um indivíduo, seja um grupo. Isso são estratégias, né, de sobrevivência no jogo de poder político-econômico que, infelizmente, estão presentes. Para combater isso, o que a gente deve fazer? Sempre pesquisar mais de uma fonte, mais de um lado da situação. Se você vê alguém acusando um grupo ou um indivíduo, ao invés de você se conectar, se posicionar diretamente, deixa eu checar se é verdade, deixa eu conhecer esse grupo, deixa eu conhecer essa proposta de governo de outro partido, tá? Ou de outra proposição ideológica, para ver se procede essa acusação. Ou seja, a gente controlar a reatividade emocional e mental e procurar conhecer com mais detalhes as opções para poder se posicionar. Daí eu queria saber de você como que você vê a história da construção do nacionalismo nazista, né, dessa bandeira nacionalista, em relação à culpabilidade, se houve uma culpabilidade da perda da Primeira Guerra e de toda a crise econômica ser culpa dos judeus que ainda tinham suas posses, suas joias, suas lojas, se teve mesmo esse discurso, quer dizer, teve, né, esse discurso, mas como que se construiu diante da sociedade de culpar toda a crise econômica, a democracia
e aos judeus pela perda da Primeira Guerra, porque, pelo que eu entendi, foi a partir daí que ele conseguiu mostrar para a população alemã que era justo fazer isso com os judeus e as outras minorias, né? Se você não pode trabalhar, você não pode comer, aquelas coisas todas que ele dizia. Queria entender esse link aí entre a perda da Primeira Guerra, os judeus e o discurso nacionalista, por favor. Fundamentar melhor. Pessoal, os judeus viviam na Alemanha antes da Primeira Guerra muito integrados, tinham uma relação com a Alemanha como a sua pátria. Não eram muitos deles sionistas, não se sentiam sequer na necessidade de que houvesse um Estado judeu, que era uma aspiração milenar em termos religiosos e culturais, e uma aspiração de proposição política em fins do século XIX. Então, quando houve a Primeira Guerra, os judeus alemães se voluntariaram para lutar na Primeira Guerra. Muitos, inclusive, foram para o front, ou seja, aquele risco, né? Mas que a pessoa vai com orgulho, inclusive. Tá? Tivemos cerca de 100 mil mortos judeus na Primeira Guerra Mundial. Muitos deles que sobreviveram à guerra foram condecorados com a Cruz de Ferro, a Cruz Gramada e outras condecorações. Só que, na Primeira Guerra, o Kaiser Guilherme II, quando estava vendo que iria perder, ele fugiu. Quem assinou o Tratado de Versalhes, que causou a que eu chamei de ferida narcísica, a vergonha no povo alemão, foi o seu ministro de defesa, chamado Walter Rathenau, que era judeu. E, dentro dos seus discursos eleitoreiros, Hitler justificou, em cima do judeu Walter Rathenau, a causa pela derrota na Primeira Guerra. Vocês vão falar, mas Sofia, isso é um absurdo. Uma pessoa não pode ser tomada como um todo, como a única causa. Sim, é um absurdo quando a gente consegue ver de trás para frente, mas muitas ações antissemitas atuais têm esse mesmo modelo. Você toma a parte pelo todo, para usar um recurso aí de figura de linguagem, a metonímia. Tá? Então, o antissemita, ele pega um exemplo, como eu contei lá do Haman, lá do rei da Pérsia, do Ahasverosh, ele se sentiu atingido no orgulho dele e ele estava em cargo de poder. Então, ele entendeu, ele generalizou a partir de um gesto do Mordecai, aquele judeu que, quando passava por ele, ele não se curvava e era um líder na comunidade. Então, a comunidade toda não presta, a comunidade toda é um risco. E, infelizmente, gente, eu estou tocando num ponto que, se a gente pensar em outras situações, mexe com a nossa sensação de segurança em vida em sociedade, mas é real. A gente precisa construir boas relações, porque o que a gente vê com o antissemitismo em outros grupos, a difamação, principalmente em tempos de internet, ela destrói a vida de um indivíduo ou de um grupo. Por isso que eu chamei a atenção para o genocídio ontológico. Se você quer destruir uma pessoa, você destrói a reputação dela, com dados verdadeiros ou não. E o que acontece quando você mistura dados reais com irreais, quando você mistura no seu discurso ficção e realidade, você confunde a mente das pessoas. A gente não tem tempo de fazer essa verificação que eu sugiro o tempo todo. Por isso que a gente tem que criar o quê? Vínculos de confiabilidade nas nossas fontes, nas nossas pessoas de convivência em família, em trabalho, em amizade, porque a quebra dos vínculos, infelizmente, pode ser muito rápida. A fragilidade dos vínculos é uma máxima dos nossos dias e é da ordem da condição humana. Tá? Então, infelizmente, essa condição econômica e relativamente, que a Alemanha atravessava, e relativamente nova da
cidadania plena judaica, Hitler se baseou muito também nos protocolos do Sábio de Sião, que foram, enfim, um libreto escrito na Rússia czarista, final do século XIX e início do século XX, em que já culpabilizava ou já difamava os judeus numa falsa acusação de quererem dominar o mundo. Então, infelizmente, o judeu como bode expiatório atravessa a história da humanidade. Eu quero fazer desde já uma ressalva que isso diminuiu um pouco na década de 60, com a revisão da Igreja Católica Apostólica Romana nos documentos Nostra Aetate, versão 1 e 2, em que a Igreja retira a acusação de deicídio de Jesus feita aos judeus e que gerou todas essas matanças que eu já mencionei. No entanto, esses mitos, falsos mitos, essas distorções, elas ficam no imaginário social e são repassados e, infelizmente, retransmitidos, inclusive por pessoas que não têm o conhecimento da história e ouvem dizer, eu ouvi falar que os judeus são esquisitos, né? Deve ser, eu não sei, mas você sabe o que é judeu? Você conhece algum? Não, mas, poxa, eu ouvi no meu bairro, eu ouvi na minha família, então deve ser. Eu não vou, para que eu vou perder meu tempo sabendo o que é que são, conhecendo o que é que são? Então, infelizmente, o povo minoritário, a todo tempo, nós somos minorias no Brasil, nós somos minoria no mundo, né? Isso atravessa a nossa história pelas nossas características religiosas e culturais, colabora para essa posição de bode expiatório. Ok? Pois não. Oi, eu queria te perguntar sobre as universidades, né? A gente está vendo as universidades americanas e, infelizmente, dá para traçar um paralelo com as universidades alemãs, que eram, na época, as melhores, né, do mundo, e que a gente viu, infelizmente, intelectuais ao longo da história, acho que sempre ajudaram a corroborar teses que geraram massacres depois, né? Obrigada pela pergunta. 8 de maio de 1945, dia da vitória, a Alemanha se rende e, ato contínuo, é promovida a desnazificação na Alemanha e em todos os territórios por ela ocupados, aonde foram modificadas justamente, inclusive, a possibilidade de judeus lecionarem nas universidades e centros culturais, museus, etc. Então, o projeto e o processo de desnazificação foi retirando dos cargos professores que tinham sido nomeados como tais e dando oportunidade a pessoas de pensamento mais liberal e não doutrinadas pelo nazismo a voltar a lecionar. Por exemplo, eu gosto de mencionar o caso do Victor Klemperer. Nós temos um livro muito conhecido aqui no Brasil, que é LTI, A Linguagem do Terceiro Império, A Linguagem do Terceiro Reich, que depois do fim da guerra, ele sobreviveu porque casado com uma não judia, eles viveram escondidos os últimos anos, e depois ele permaneceu em Dresden, aonde voltou a lecionar, ele que era filólogo e professor universitário antes do advento do nazismo. Ele escolheu ficar na Alemanha Oriental. Então, estou dando só um exemplo, porque aproveito aqui para indicar o livro dele também. Mas foi esse processo de desnazificação que promoveu essa reorganização da sociedade em caráter mais democrático. Esse projeto de desnazificação foi em caráter transnacional nos territórios da Alemanha ocupados, mas foi um projeto em que toda a comunidade internacional, digamos assim, endossou e acompanhou. O que acontece em Colômbia, em Yale? Imagina quantos alunos judeus nós temos nessas universidades e outras nos Estados Unidos, é que estamos num momento, que é o que eu vou puxar mais adiante, da liberdade de expressão. A gente vai ver
que existe hoje uma discussão entre qual é o limite de liberdade de expressão e os discursos de ódio. Então, a gente está vendo desde o ano passado, principalmente, sim, depois do 7 de outubro, mas mesmo antes já acontecia, tá? Essas querelas em campi, em universidades, e como há nesses países essa tolerância ao discurso, isso está tendo que ser visto como em jurisprudências locais, formal ou informalmente. Por isso que eu falo que aqui no Brasil, quando a gente vai ver a lei CAO, a lei que criminaliza o racismo, de preconceito de cor e etnia, e no seu artigo 20º criminaliza a apologia ao nazismo, nós estamos um passo à frente. Você vai falar, Sofia, mas aqui quem é que respeita a lei? É um instrumento formal. Tá? Ainda que seja descumprido, isso tem uma força de contenção e principalmente de mobilização social para fazer com que essas apologias sejam vistas como algo negativo. Ok? Então, avançando aqui um pouquinho, pessoal, mas podem continuar no ritmo que vocês estão propondo, tá? Podem me interromper. O Holocausto promoveu traumas sucessivos em milhões de pessoas, tá? E por que ele é considerado a barbárie do século XX? Porque foi implementado um extermínio em escala industrial. Foi planejado, tá? Implementado com 6 campos exclusivamente de extermínio, todos eles localizados na Europa Oriental, mais especificamente na Polônia, e a partir de 1942 esses 6 funcionaram a pleno vapor, até que foram paulatinamente liberados em meados de 44 e 45. Então, o contraste da barbárie em tempos modernos é por quê? Porque conforme a nossa sociedade vai avançando, a história da humanidade vai avançando, a gente luta por uma sociedade mais justa e inclusiva, nós temos os primeiros direitos humanos propagados no âmbito da Revolução Francesa, e, apesar disso, nós tivemos um retrocesso na tratativa intercomunitária no âmbito do nazismo. Tanto é que os direitos humanos universais que nos consagram ainda hoje foram promulgados em 48 pelas Nações Unidas, depois, justamente, do Holocausto. Então, como o senhor estava dizendo, será que a gente precisa piorar para depois melhorar? Infelizmente, a história da humanidade muitas vezes nos conduz a isso. Qual é o momento que a gente está atravessando agora? A gente está, como se diria, na beira do abismo. Já estamos começando a escorregar e a gente precisa unir forças para elevar esse patamar de trato de convivência intercultural e intercomunitária. Porque, senão, como nós falamos há pouco, a rapidez com que se propaga uma ideia distorcida contra um indivíduo ou um grupo, ela é muito rápida. E, repito, nessa época não havia a internet, não havia um mundo digital, o que torna tudo muito mais ameaçador. Okay. Aqui as vítimas do Holocausto, tá? Eu botei os judeus aqui no topo, por quê? Porque, infelizmente, os judeus foram o bode expiatório mor, foram em cima deles que foram perpetradas, com requintes de crueldade, as maiores violências físicas e psicológicas, prioritariamente, tá? Mas negros, ciganos, armênios orientais, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e mentais de qualquer origem, inclusive ariana, que seria a casta escolhida para viver no mundo, tá? Todos foram eliminados e o primeiro extermínio sistemático nazista foi em cima dos deficientes físicos e mentais, finais de 38 e 39, a ponto de ter a Igreja Católica Apostólica Romana se manifestado, porque ganhou, né, notoriedade esse caso, e a Alemanha nazista refreou um pouquinho e logo depois continuou a fazê-lo, tá? Homossexuais e comunistas, opositores políticos, por sua vez, já em 33, quando do incêndio do Reichstag, foram os primeiros a serem presos em campos de concentração nazista. O primeiro deles, Dachau, na Alemanha.
traumas sucessivos, alguns exemplos de traumas sucessivos e cumulativos, para vocês terem uma ideia, né? O antissemitismo ali, como eu mencionei, os boicotes e a provocação de exclusão social já vinha desde antes de 33, nos anos 20. Por quê? Porque Hitler, depois, ele era cabo na Primeira Guerra, ele lutou na Primeira Guerra. Em 20, ele se filia ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. No ano seguinte, ele já se torna presidente do partido. E a ideologia, o projeto do Partido Nacional Socialista foi exatamente o que ele implementou em 33, quando ele foi eleito chanceler, tá? Primeiro-ministro foi nomeado chanceler. E até lá, as tropas da SA, da Sturmabteilung, que são conhecidos como camisas marrons, uma milícia provocativa e violenta ligada ao partido, adeptos que se tornaram combatentes. Eu estou usando termos que constam no Mein Kampf, tá? Hoje o Mein Kampf é proibido sua comercialização aqui no Rio, mas quando eu comecei as minhas pesquisas lá nos anos 80, 90, ele era vendido, ele era publicado aqui no Brasil por uma editora do Rio Grande do Sul, não a editora Revisão, a editora Globo, não Globo da Rede Globo, uma outra editora que já não existe mais. Ainda assim, apesar da proibição, vocês têm acesso, as pessoas têm acesso ao Mein Kampf em português, em PDF, gratuitamente na internet. Mein Kampf traduzido Minha Luta ou Minha Vida, né? Uma proposta, segundo ele, né? O sentido da vida dele é essa luta para implementar no mundo o nazismo. O nazismo é a salvação do mundo só para os arianos. Para dissuadir reações em massa, o controle e a manipulação de informações foi fundamental para tanto ensinar aos arianos a como olhar os diferentes, todos aqueles grupos de vítimas, como indesejáveis, era esse o termo que eles usavam em alemão, e controle e manipulação de informações para com as massas de vítimas, para que não reagissem, não desconfiassem que, paulatinamente, além da exclusão social, além de não poder se casar com arianos, além de não poder trabalhar em cargos públicos, não poder lecionar em universidades, não poder estudar, não poder ter livre trânsito de ir e vir a qualquer momento, não poder andar nas calçadas e uma série de proibições, não desconfiassem do intento genocida. Então, a expulsão do lar, né, que é a perda da propriedade, isso se deu paulatinamente na Alemanha, bem sim agravado depois da Kristallnacht, da já mencionada Noite dos Cristais, mas se a gente pensar nos territórios de leste europeu, que a partir de 1º de setembro de 1939, com a eclosão da Segunda Guerra, porque a Alemanha quebra mais uma vez um pacto de não agressão, dessa vez com a Polônia, com a invasão da Polônia, as medidas antissemitas, anti-ciganas, eram impostas muitas vezes da noite para o dia. Então, a perda da cidadania, de quaisquer direito de reclame, em caráter formal, jurídico ou não, é vedado aos grupos considerados indesejáveis. Então, a expulsão do lar, o desmembramento familiar se dá para aproveitamento das pessoas que tinham força, adultos, de mão de obra, tá? Essa questão do Holocausto, ela tem um viés econômico muito objetivo, muito bem descrito no livro Gueto de Varsóvia, do sobrevivente Marcos Margulis, como que a mão de obra escrava, que foi imposta aos grupos indesejáveis, alimentou a indústria nazista, tanto antes quanto durante a Segunda Guerra Mundial. O desmembramento familiar, portanto, com deportações para os campos de concentração, de trabalho e depois de extermínio, teve como etapa, antes do extermínio, muitas vezes, confinamento em guetos, ciganos, judeus e opositores políticos, mas principalmente judeus, eram confinados em guetos, em regiões de subúrbio e extrema pobreza, com superpopulação interna.
as deportações para destino ignorado, em que nas manipulações de informação se dizia que as pessoas iam para trabalhar, iam ter melhores condições. Aqui está muito superpopuloso. Você vai ganhar um pedaço de pão, e muitas vezes ganhava, e você vai ter oportunidade de ajudar a sua família aqui, imagina. E, na verdade, essas deportações muitas vezes iam direto para os campos de extermínio, principalmente a partir de 1942, quando foi implementada, já pensada há anos, solução final. O que é a solução final? Outro nome eufemístico da propaganda nazista, de iludir as pessoas, que era, já que essas pessoas não emigraram, que mesmo depois da Noite dos Cristais, o mundo não acolheu os indesejados judeus que precisavam deixar a Alemanha, a Áustria e a Tchecoslováquia, parte da Tchecoslováquia. Então, a gente tem que eliminar eles aqui dentro. Ninguém quer recebê-los. Então, como é que a gente elimina? Foi aí que foi pensadas as estratégias de extermínio sistemático. Tá? Os trabalhos forçados, leia-se trabalho escravo, e as pessoas confinadas em campos de concentração e extermínio. Tá? Aqui eu trouxe, pessoal, não sei se a gente tem tempo, alguns exemplos de falas, de depoimentos, tá? De sobreviventes do Holocausto que eu entrevistei. Até hoje, entrevisto, nós ainda temos sobreviventes vivos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Seu Abraão Warta, ele já faleceu em 97, ele era polonês da cidade de Przemyśl, tá? E no item boicote e exclusão social, ele nos conta: a primeira ordem, logo com 3 ou 4 dias de ocupação, era de que todos os judeus eram obrigados a usar a estrela de Davi, a braçadeira que vocês veem muitas vezes em filmes e fotos, tá? Para diferenciar e assim serem facilmente identificados nas ruas. Não era permitido se distanciar mais de 2 metros da casa sem usar a faixa. E aqueles que eram pegos, ele diz, não preciso falar o que acontecia, porque eram levados e não voltavam. Naturalmente, bastava para que qualquer um andasse na rua para ser requisitado para um trabalho ou ser submetido a um vexame público, ali, humilhado de qualquer modo. Isso era estimulado, isso era lei, isso era uma cultura que quem não aderia era visto também como opositor ao regime. Então, você tinha observadores, muitos, que não fizeram nada porque tinham medo de perder a própria vida. Isso é viver sob totalitarismo. Aqui o seu Leibus Brenner, quando a gente fala de controle e manipulação de informações, aqui eu ressalto: o nazismo buscou iludir milhões de pessoas quanto ao destino genocida que intentava para evitar as reações maciças. O senhor Leibus Brenner também já faleceu, ele era conhecido aqui no Brasil como seu Leon, e ele me falava: Sofia, eu tenho uma frustração, eu queria ter estudado psicologia para entender tudo isso como aconteceu. E ele dizia: ninguém podia imaginar o plano diabólico que Hitler e suas bestas humanas poderiam fazer com o ser humano. Porque até então, na história da humanidade, não tinha um projeto social, não houve uma política de governo nesse grau. Até a Inquisição, o bode expiatório principal judeu poderia se converter, tinha alguma chance de sobrevivência. No nazismo, não mais. Tá? Então, ele me dava uma figura, uma imagem, né? A atitude dos nazistas para iludir os judeus tinha que ser feita com o intuito de quebrar essa espinha dorsal para que os judeus não percebessem que havia perigo de vida, isolando os judeus das cidades pequenas, das aldeias, das grandes cidades, sem poder se comunicar com ninguém. Ninguém sabia mais nada uns dos outros. Essa é a diferença para hoje em dia. Hoje em dia, a gente tem os nossos celulares, é mais fácil a comunicação. Naquela época, não havia. Só que, se houvesse celulares naquela época, obviamente, todos os judeus teriam que entregar, assim como tiveram que entregar os rádios, tá certo? Assim como as correspondências foram cortadas de cartas, tá? Então, ele dá outro exemplo. Às vezes, ao chamarem voluntários para trabalhar em certas firmas, trabalho escravo, iludiam todos os judeus. Ninguém podia imaginar algo tão ruim assim.
Aqui eu quero trazer a imagem do seu Alexander Henrique Lax, foi presidente da Associação de Sobreviventes do Holocausto aqui do Rio de Janeiro por muitos anos, nos deixou em 2015, deu inúmeras palestras aqui no Rio, e em outras cidades do Brasil, na Alemanha, inclusive, e eu perguntava para o seu Henrique, no âmbito da expulsão do lar, o que foi permitido a vocês levarem das suas casas quando foi baixada essa ordem, esse decreto? Bom, como antes de sair das casas, os judeus já tinham que declarar os seus bens de valor na prefeitura, na regionalidade ali, administrativa, os alemães entravam na casa de judeu onde houvesse objetos que fossem de seu interesse. Então, não se podia levar nada. Se eles queriam, era deles. Se os invasores queriam, era deles. Simplesmente entravam e davam 10 minutos para sair de casa. O que você consegue pegar em 10 minutos? Umas camisas, um par de sapato, um sobretudo e pronto. Outros casos davam 15 minutos, às vezes davam 24 horas, outros me relatam até 3 dias, pessoal. Ainda assim, a gente levava o que conseguia. Em seguida, lacravam as casas e ficavam com elas para si. Não havia critério. Consequência disso no pós-guerra. Muitos poloneses e de outras nacionalidades, judeus, que voltavam aos seus locais, encontravam as suas residências com novos donos, com novos moradores. E como provar que ele era o dono, o proprietário, se lhe foi tirado tudo desde que saiu das casas e foi para o gueto e foi para um campo de concentração? Quem sobreviveu ao campo de concentração apenas recebeu uma carta de identificação dada por instituições internacionais de auxílio. Então, isso até hoje gera querelas judiciais de descendentes ou dos próprios sobreviventes para tentar reaver bens imóveis ou obras de arte ou bens de valor outros. Desmembramento familiar, essa é a dona Beth Rescovici, ela mora em São Paulo, ela está viva, está entre nós, tá? Morava na região da Transnistria e nos conta, numa cidadezinha bem pequenininha, de praticamente 2 ruas, tá? Ela nos conta, minha família e eu e muitos outros expulsos de casa andamos muitos dias empurrados pelos soldados romenos. Quem não aguentasse o ritmo imposto era morto ou ficava abandonado pelo caminho. A tia Marion era tão frágil que para caminhar se apoiava no meu pai, seu irmão. Isso é chamado Marcha da Morte. A gente perdeu aqui há pouco tempo um sobrevivente do Holocausto, seu Michel Stivelman, que nasceu na Ucrânia e publicou vários livros sobre o Holocausto, um deles intitulado A Marcha, em que ele conta como ele, os parentes e os seus vizinhos de Securene atravessaram quilômetros e quilômetros, 17 até chegar a 30 quilômetros, e as pessoas iam morrendo por exaustão, por falta de alimento. Pois não. Sofia, aproveitando esse gancho da Marcha da Morte, vou falar um pouquinho da Marcha da Vida, talvez, e te fazer um questionamento. Muitos de nós aqui temos filhos na escola aqui, judeus, e como a gente faz essa educação e a partir de que idade para dar a eles um senso de comunidade, um senso de conhecer um pouco essa história, até para poder, com educação, se defender um pouco. E eu acho que assim, tem no âmbito da comunidade da escola como um todo, né, judeus e não judeus, e acho que tem um âmbito de filhos da comunidade judaica da escola, né? Como fazer essa educação e a partir de que idade e como, né? Vou falar mais adiante, mas já adiantando, a Base Nacional Comum Curricular prevê o ensino do Holocausto para o 9º ano do ensino fundamental 2. No entanto, a meu ver, nós já podemos trabalhar... Isso por quê? Porque vem coincidindo com o conteúdo de história da Segunda Guerra Mundial, tá? Isso é indicativo e, além disso, na cidade e no estado do Rio de Janeiro e outras cidades do Brasil, eu vou mostrar para vocês, é lei, é obrigatório o ensino do Holocausto. No entanto, a meu ver,
ele não precisa se restringir ao ensino de história. Pelo pouco que nós estamos falando aqui, outras disciplinas podem trabalhar o tema, língua portuguesa, geografia, ciências, redação, desde ali mais ou menos do 7º, 8º ano, tá? Já dá para você trabalhar isso, principalmente se você entrar pela questão dos direitos humanos. Eu vou fazer um paralelo aqui com o nosso Memorial às Vítimas do Holocausto, o nosso indicativo de visitas, e a partir dos 12 anos. Nós temos uma curadoria que não é muito explícita nas imagens, então você consegue trabalhar com um público de mais tenra idade, um pouquinho. Tá? Além de outros projetos educacionais promovidos por instituições judaicas, como a Bnai Brita, a Jornada de Ensino do Holocausto, que prepara professores para o ensino do Holocausto em sala de aula, em caráter interdisciplinar, e a Stand With Us também já está com esse projeto, podendo vir à escola, inclusive, para fazer esse treinamento. Lá no Memorial, aberta a todas, nós temos não judaicas. Oi? Sim, desde o ano passado nós recebemos escolas públicas e privadas. Temos muito prazer de receber aqui os alunos e os professores da Escola Britânica. Nós temos uma equipe de educadores que eu supervisiono, uma equipe muito simpática, tá? Que fazem visitas mediadas, tá? São grupos de 25 alunos propostos, tá? 25 integrantes, podendo chegar a 30 por grupo, tá? Isso tem um detalhamento aí, a Lisa vai passar, já passei para você o contato, tá? Pode ser agendado, nós trabalhamos de quinta a domingo, de 10 da manhã às 18 horas, ok? Então, aqui imaginem, só para encurtar a história da dona Beth, a tia não suportou e ela, como criança, lembra da tristeza do pai de ter que deixar a irmã ali para poder ele próprio sobreviver. Então, a gente começa a entrar no Holocausto a questão do dilema humano, do valor da vida. E isso, a meu ver, pode ser trabalhado em qualquer disciplina. Tá? Aqui, os guetos, campos de concentração e extermínio. Querido Fred Sobotka está entre nós, nasceu em 1928 em Praga. Tá? O Fred, quando chega em Auschwitz, e falou de Praga para Theresienstadt, de Theresienstadt para Auschwitz, ele foi selecionado para o trabalho, ficou trabalhando no campo satélite de Gleiwitz, no complexo de Auschwitz-Birkenau-Monowitz. E aí ele conta que, quando ele chegou em Auschwitz, por causa da manipulação de informação, ele não sabia o que era. Tá? Nós até sentimos um cheiro ruim que vinha dos crematórios, como ele soube depois, mas nos primeiros dias a gente não sabia que aquilo era um forno. Não sabíamos nada. Ele era adolescente. Só soubemos o que era bastante tempo depois. Não sabia nem o que estava se passando. E sempre tinha esperança de rever os pais. Tá? Infelizmente, o pai e o irmão mais novo foram separados na chegada a Auschwitz, e o pai, para não se afastar do filho, preferiu seguir com um grupo de crianças. A mãe sobreviveu também a Auschwitz em campo de trabalho. E aqui, o último depoimento que eu trago para vocês é da dona Rosa Rudnick, tá? Que, por sua vez, ao chegar em Auschwitz, tá? Ela era da Polônia também, assim que chegamos, soubemos o que era Auschwitz. Isso porque encontramos lá pessoas da nossa cidade que nos contaram. Olha os vínculos de fonte de confiabilidade que eu falei para vocês. Ao longe já víamos as câmaras de gás e o crematório com a fumaça saindo. Alguns, ao chegarem, não iam para os blocos, para os barracões, iam direto para as câmaras de gás. E quem fazia a triagem era o famigerado Mengele, com seus comparsas, cujos nomes eu não me recordo. A questão aqui dos depoimentos, pessoal, vocês podem conferir em inúmeras fontes. Eu trouxe alguns livros, caso alguém queira adquirir ao final, pode falar comigo, tá? E aqui eu trago essa mensagem do seu Abraham Wart, que é um de Przemysl, da Polônia, que fala: 6 milhões reagiram, cada um a seu modo. Não só aqueles que sobreviveram, aqueles que não sobreviveram. A gente não sabe o que se passou com eles até chegar nesse fim que o Primo Levi fala: são os submersos, são os afogados. Foram eles que conheceram a fundo o Holocausto, como nós não conseguimos conhecer. E agora sim, apologia ao nazismo na atualidade. A gente tem hoje em dia o que se chama neonazismo. Eu pergunto a vocês, o que tem de novo?
de novo, tem um novo contexto sócio-histórico, um contexto sócio-histórico diferenciado, mas as ideias, as propostas são as mesmas. Tá? Por isso, o combate tão vigoroso por parte da comunidade judaica internacional a essas manifestações. Liberdade de expressão e discursos de ódio. A Confederação Israelita do Brasil, já há alguns anos, lançou um libreto, tá? Que colocou em pauta essa discussão e buscou, junto a advogados, propor sanções a esses discursos de ódio, muitas dessas sanções baseadas na Lei CAO, que eu mencionei a vocês, a lei que criminaliza o preconceito por etnia, por origem nacional, por religião. Então, a gente tem tido, sim, pessoal, inúmeras ações judiciais para combater essas manifestações, tá? E a apologia ao nazismo na atualidade, o que a gente vê, os exemplos aqui falados, extremismo, que gera intolerância, que promove a indiferença, que é aquele quebra do vínculo hepático, e aumenta a destrutividade. É a escalada que a gente está precisando combater, né? E aí me perguntam, mas, Sofia, por que os nossos alunos repetem isso? Se a gente já mostrou algum filme. E aí vem motivações individuais e grupais. Eu vou voltar a Freud, que na Psicologia de Grupo e Análise do Ego, num dos seus escritos, ele nos fala que o indivíduo sozinho, ele não faz certas coisas que faz sim quando está em grupo. O comportamento do indivíduo em grupo é outro, é diferente. A gente vê isso na escola diariamente, quando puxa um aluno para conversar individualmente e depois da conversa aquele aluno volta para aquele grupinho e estão ali a repetir os mesmos comportamentos que causam dor ao outro. Então, as motivações individuais e grupais, elas são movidas por uma perspectiva de diferença entre a sensação de poder que o indivíduo sente quando está em grupo, que muitas vezes ele sozinho, como ele tem o superego, o sensor interno dele, ele sabe que ele vai se dar mal, ele sabe que ele não deve fazer, então ele se refreia. Mas em grupo, pela sugestionabilidade dos outros e o contágio emocional e ideativo que os outros promovem, vão convencendo e se junta a essa necessidade básica do ser humano de pertencimento. Quem não quer estar num grupo se sentindo aceito? Quem é que quer ser o pária? Quem é que quer estar de fora no sentido negativo do termo? Tá? E isso, hoje em dia, ganha a preocupação maior pelas redes sociais. A questão da exclusão, do delete, eu deleto você, eu cancelo você, isso causa dores psicológicas e que eu vou falar para vocês mais à frente, acho que a escola a gente precisa se antecipar a essas situações que a gente sabe que acontecem ordinariamente. Elas já estão acontecendo porque já se tornaram uma condição de tratativa social dentro e fora da escola. Em cima do antecipar, a pergunta é sempre, antecipar quando? Quando que a gente deve... Desculpa, se estiver mais na frente, não precisa me responder agora, não. Mas... Então, aqui ainda falando do porquê que os adolescentes, a adolescência hoje em dia está começando cada vez mais cedo, né? Por que eles aderem, tá? Outro aspecto, a força, o fascínio e o glamour com que a imagem do nazismo é veiculada, tá? Nos livros e também na internet, tá? E com agravantes de acesso à Deep Web, tá? E as suas redes diversas, tá? Então, assim como os sobreviventes falam, mas com a Alemanha, quando entrou, todo mundo com uniforme, garboso, tanque. Quando que a Polônia viu tanques, né? Aquilo causa um impacto de admiração, eles impunham um respeito misturado com medo. Então, se eu posso estar do lado de cá, é para cá que eu quero estar, eu quero me sentir forte. Tá? E
a manipulação de informações, que foi aquele que eu falei da confusão, é bom ou é ruim, né? E a manipulação de informações é uma realidade nossa, em vários âmbitos. É uma porta de entrada para essa sugestionabilidade em prol das ideias nazistas. Estratégias. Aqui eu já mencionei a Lei K.O., eu vou apresentar para vocês esses caminhos e mais alguns, tá? E vou passar agora um a um. Ela define, essa lei tem que ser transmitida, pessoal, para todo mundo. Não precisamos ser advogados, a gente pode buscar os advogados, mas a gente tem que ter ela no bolso, tá? Ela define os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor, e no artigo 20º, é proibido, é crime praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, tá? A pena, e no seu parágrafo 1º, é crime fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Por isso que quando na escola um aluno desenha uma cruz suástica no caderno, deixa na mesa de um aluno judeu, desenha no quadro, faz sinal do Heil Hitler, isso precisa ser combatido imediatamente, inclusive porque é crime. Eu não preciso chegar até isso, mas é importante que a escola saiba, que todo o corpo escolar saiba disso, tá? Claro que a gente vai trabalhar no âmbito moral, claro que a gente vai trabalhar no âmbito valorativo, mas a formalização, ela normatiza a convivência social, ok? Além disso, pessoal, a gente tem uma instituição internacional, que é a International Holocaust Remembrance Alliance, eu não sei se vocês já ouviram falar, tá? Do qual o Brasil se tornou membro observador em 2021. Atualmente é composta de 35 países membros, tá? Que tem por objetivo combater o antissemitismo e preservar a memória do Holocausto. Essa definição do antissemitismo, tá? Ela é uma referência para cidades, países e, a partir daí, instituições locais, governamentais ou não, adotarem para balizar as pessoas que não sabem o que é antissemitismo, o que eu tenho que combater? Quais são as manifestações que precisam ser combatidas? Porque é fácil quando a pessoa está falando explicitamente, mas que outras? Qual é o limite do discurso de ódio e liberdade de expressão? Eu quero dizer a vocês que a gente vai entender melhor essa definição, que diz que é uma determinada percepção dos judeus que se pode exprimir como ódio em relação aos judeus. Manifestações retóricas e físicas de antissemitismo são orientadas contra indivíduos judeus e não judeus. Por que não judeus? Porque você pode chamar um não judeu de judeu em caráter pejorativo. Usar a palavra judeu ou judia como um xingamento, tá? Ou contra os seus bens, contra instituições comunitárias e instalações religiosas judaicas. Isso fica mais claro, já vou dar alguns exemplos no próximo slide. Só quero dizer que no novembro passado, depois do 7 de outubro, a cidade do Rio de Janeiro aderiu a essa definição, a cidade de São Paulo também, e, mais recentemente, o estado de São Paulo. Tá? O Rio foi a primeira cidade do Brasil a aderir, o estado de Goiás também já aderiu. Aqui alguns exemplos que a própria International Holocaust Remembrance Alliance nos dá, tá? Apelar, ajudar, justificar o assassínio ou os maus-tratos a judeus em nome de uma ideologia radical ou de uma visão extremista de religião. Discurso neonazista. Fazer alegações enganosas, desumanizadoras, demonizadoras ou estereotipadas sobre os judeus. Por exemplo, o poder dos judeus como um coletivo, né? Conspiração judaica mundial, os judeus controlam os meios de comunicação, a economia, o governo. Já ouviram falar disso? Há muito tempo, tá? Se acumula ao longo dos séculos. E acusar os judeus como povo, por serem responsáveis por irregularidades reais ou imaginárias cometidas por um judeu ou um grupo judaico, tomar a parte pelo todo.
Tá? Judeus são cidadãos podem cometer erros, mas você não pode elencar que é o judeu que cometeu o erro. Foi aquela pessoa, no caso, que precisa ser investigada. Ensino do Holocausto. Mencionei a BNCC, já mencionei que eu acredito que já deve se dar esse ensino em caráter interdisciplinar. A partir do no 9º ano, no ensino médio, tá? Principalmente porque no Enem, questões que envolvem a Segunda Guerra, o Holocausto e já adiantando as questões do Oriente Médio, que interfaceiam o antissemitismo e o antisionismo, estão sendo aplicadas, tá? Então, isso precisa ser trabalhado ao longo do ensino médio e não só na Base Nacional Comum Curricular, que rege até o ensino fundamental indicado ali no 9º ano, tá? Leis municipais e estaduais de ensino do Holocausto, nós já temos em Porto Alegre, foi a primeira cidade, tá, a instituir a obrigatoriedade desse ensino, em 2010, seguido no Rio de Janeiro, na cidade e no estado. Foi iniciativa, na época, do falecido deputado Gerson Berger, a nível estadual, e a vereadora Tereza Berger, que tem várias leis, né, em prol da preservação da memória do Holocausto, inclusive o memorial. A cidade de Natal, em 2021, Pernambuco, o estado de Pernambuco, em 2021 também, e, mais recentemente, o estado de São Paulo, assim como de Pernambuco, na sua promulgação dessa lei de ensino, fizeram uma ressalva. No ensino do Holocausto em Pernambuco e em São Paulo, é vedado o ensino pelo viés revisionista e negacionista. Pasme, precisou-se ter esse adendo, professora? Sim, porque uma vez ali postulada a necessidade de ensino do Holocausto, com que viés? A brecha do negacionismo, a brecha do revisionismo, ok? Então, achei muito bacana essa ressalva e a gente precisa... não, foi em novembro de 23 que o... Depois do 7 de outubro. Esse de São Paulo, sim. Mas em Pernambuco já tinha esse adendo também. O que eu falei? Falei alguma coisa trocada? Sim, 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 sim. É por isso, a gente vai no passado, mas nessa viagem ao passado a gente vê o quão punjante esses dados são. Acolhimento escolar, tá? Antecipando-se a situações críticas. Sabendo que a gente vive nesse mundo, né, como eu falei, de exclusão digital, por quaisquer razões, como os discursos ideológicos partidários, de política partidária, inclusive, os alunos têm um acesso vasto, tá, por conta própria, eu penso que atividades dentro e fora da escola que incentive os alunos a conhecer a história do Holocausto, mas principalmente a conhecer isso que a gente praticou aqui, os mecanismos que o nazismo usou para jogar os grupos uns contra os outros, os indivíduos uns contra os outros, e aplicar a situações que surgem nas escolas, as situações de bullying, promover o conhecimento do que é o judaísmo, se a gente tem alunos judeus na escola, promover, por exemplo, o ensino do que é o budismo, do que é mesmo o islamismo, porque nem todo muçulmano é um extremista radical. Então, a gente trabalhar a flexibilidade interreligiosa dentro da escola é um caminho de se antecipar. Professor, nem sempre, eu sou professora de ensino fundamental e ensino médio, inclusive, atualmente. A gente sabe que o professor, muitas vezes, não tem tempo, ele sozinho, tá, de trabalhar o âmbito psicológico do indivíduo ou do grupo, por isso que eu conclamo corpo escolar, a psicopedagoga, o psicopedagogo, os coordenadores, tá? A gente precisa ter esse diálogo sempre, e não deu para o professor trabalhar algo ali na aula, reporte ao coordenador, reporte ao psicólogo, dê espaço para que esse pessoal que precisa trabalhar com a gente, em outro momento fora da disciplina, possa pegar o indivíduo ou o grupo que o professor percebeu que não está legal e trabalhar com ele. Inclusive,
se necessário, com a participação dos pais. Pessoal, combate ao antissemitismo, tá? Eu falei para vocês que eu sou membro da Stand With Us. Vocês entram, www.Stand With Us Brasil, vocês têm uma série de materiais, tá? Que explicam a história do antissemitismo, formas de combate ao antissemitismo. Esse aqui é um dos volumes de booklets, vários que a Stand With Us tem, a Stand With Us promove. Vocês podem baixar gratuitamente da internet. Esse aqui é mais um link que é particularmente para nós, Antissemitismo Then and Now, tá? Eu gosto muito. Esse aqui é o mais recente. Além da Stand With Us, a gente tem aqui também, recentemente distribuído no Rio, esse Guia de Combate ao Antissemitismo do ano passado, depois do 7 de outubro, o Instituto Brasil-Israel fez, o que é e como combater o ódio aos judeus, também vocês podem baixar na internet. Eu destaco essa página desse guia, respondendo à pergunta como se antecipar, tá? O que fazer ao presenciar um comportamento antissemita, né? Interrompa e estabeleça limites, dá licença. Se alguém fizer uma provocação, interromper a conversa, né? Vamos pausar a conversa. Esse tipo de linguagem ou comportamento não é aceitável aqui. Isso pode ser dito por um professor, isso pode ser ensinado aos alunos, tá? Um outro viés, presuma boas intenções e explique o impacto. Talvez você não queira fazer mal, mas o que você acabou de dizer machuca. Não é necessário que você envergonhe, culpe ou insulte alguém que tem um comentário antissemita. Isso é muito variável. Por quê? Porque essas duas primeiras sugestões, elas partem do princípio de que o antissemita ele está agindo por ignorância. Só que você tem um antissemita que age intencionalmente. Então, aqui quando eu trago alguns materiais, pessoal, a gente vai ler criticamente, tá? Então, presumir aqui, vocês têm 3, 4 itens em que se baseiam na presunção da ignorância e não da intolerância radical, tá? E aqui no Brasil, você de fato tem muita gente que repete o comportamento antissemita porque é moda, porque todo mundo fala, tá? E que dentro de si não traz esse ódio tão arraigado, tá? Mas é por isso que eles aqui partem dessa presunção da paulatina, limite paulatino, mas sem agressão, né? Sem condenação, digamos assim, de sanção, de advertência, por exemplo, no ambiente escolar, tá? Continuando aqui, a gente fala, você não pode fazer uma generalização sobre um grupo de pessoas com base em suas interações com uma pessoa ou um pequeno grupo do que você ouviu falar, como já dizemos aqui. Aqui eu acho a principal dica. Podia aproveitar só esse item, tá? Presuma que a pessoa não está sendo intencionalmente ofensiva e faça uma pergunta simples para iniciar o diálogo. O que você quer dizer com esse comentário? Devolve para a pessoa para ver se ela está entendendo, né? E o que ela está querendo com o que ela está falando para o indivíduo ou para um grupo. Para ela ver se ela assume qual é a posição dela. Se realmente, então eu gosto de Hitler, eu gosto de ser nazista, judeu tem que morrer mesmo. Então, a partir do segundo momento da fala, a gente vê como que a gente vai, ok? Tá? E quando presenciar comportamentos antissemitas, estabeleça relações históricas, que aí são as aulas, as palestras que a gente mencionou. Estimular a visita a museus e memoriais, tá? A gente tem o primeiro museu no Brasil, foi o Museu do Holocausto de Curitiba, inaugurado em 2011. Depois o Memorial do Holocausto de São Paulo, em 2017. O Museu Judaico de São Paulo, recém-inaugurado há 2 anos atrás, tem uma parte importante sobre o Holocausto. O Memorial às Vítimas do Holocausto aqui do Rio, que já mencionamos. E o Museu Judaico do Rio de Janeiro, porque é importante para combater o antissemitismo que as pessoas conheçam o que é o judaísmo. E o Museu Judaico, também na Cinelândia, traz uma parte da sua exposição
voltada para o Holocausto. Aqui, principalmente, testemunhos e relatos de sobreviventes através de palestras, livros, filmes. Aqui eu trouxe os 3 livros aqui ilustrando que quem quiser adquirir comigo, com relatos de sobreviventes que eu entrevistei na íntegra, tá? O Sobreviver 1, volume 2, e o livro Por Dentro do Trauma, que traz a explicação dos mecanismos que os nazistas se utilizaram na sua perversidade, nos mecanismos de violência psicológica aplicados a indivíduos e grupos, e que a gente reconhece facilmente em outras situações aqui do nosso cotidiano. Para finalizar, a título de considerações finais, pessoal, a autoética é um conceito de Edgar Morin que promove uma ética da compreensão, na qual reconhecemos que o ser humano ele é instável e a gente está dentro da gente promover o pior ou o melhor de nós mesmos e para o mundo. Edgar Morin, como nós, sabe que isso é um esforço, não é fácil, tá? E engloba autocrítica, autoexame, escuta, reconhecimento da crítica do outro. É isso que a gente tem que trabalhar nas nossas disciplinas. Às vezes, na sala de aula, todo mundo quer falar junto ao mesmo tempo, o professor não escuta, levanta a mão, preceito básico, não é só para o professor ouvir, é para os alunos se ouvirem. Levar os alunos a responderem uns para os outros quando a gente promove um tema de discussão e realmente tentar ter aquele manejo de sala de aula para que eles se acompanhem e aprendam a debater desde pequenos, tá? Um comportamento ético é o antídoto à frieza, à indiferença, visa a preservação inegoísta, conscienciosa, aquilo que abrimos lá com a dor, nas consequências dos nossos atos, tá? Considera as consequências dos atos de uma pessoa diante dos outros que a cercam e é um uso mais sábio das faculdades humanas, valorizando a vida. Aqui uma imagem do nosso monumento, do memorial, tá? O Holocausto nunca mais é a mensagem, né? É o que a gente brada aí sempre ao final de uma palestra como essa, as minhas referências, meus contatos. Muito obrigada.